Continuação das lendas dos judeus. Missão de Eliezer. A morte de Sara deu a Abraão um golpe do qual ele não se recuperou. Enquanto ela estava viva, ele se sentiu jovem e vigoroso, mas depois que ela faleceu, a velhice o alcançou repentinamente. Foi ele mesmo quem fez o apelo para que a idade fosse traída por sinais e símbolos adequados. Antes da época de Abraão, um homem velho não era externamente distinguível de um homem jovem. E como Isaac era a imagem de seu pai, acontecia frequentemente que pai e filho eram confundidos um com o outro, e um pedido dirigido a um era preferido ao outro. Abraão orou, portanto, para que a velhice tivesse marcas para distingui-la da juventude, e o Criador concedeu sua petição. E desde a época de Abraão, a aparência dos homens muda na velhice. Esta é uma das 7 grandes maravilhas que aconteceram ao longo da história. A bênção do Criador também não abandonou Abraão na velhice, para que não se diga que lhe foi concedida apenas por causa de Sara. O Criador o prosperou após a morte dela também. Agar lhe deu uma filha. Ismael se arrependeu de seus maus caminhos e se subordinou a Isaac. E assim como Abraão desfrutou de felicidade imperturbável em sua família, assim também fora no mundo. Os reis do leste e do oeste cercaram ansiosamente a porta de sua casa para obter benefícios de sua sabedoria. De seu pescoço prendia uma pedra preciosa, que possuía o poder de curar os enfermos que a contemplassem. Com a morte de Abraão, o Todo-Poderoso o anexou à roda do sol, a maior bênção desfrutada por ele e por ninguém além de seu filho Isaque e Jacó, filho de Isaque. Foi que a má inclinação não tinha poder sobre ele. Mas todas as bênçãos divinas derramadas sobre Abraão não eram imerecidas. Ele era limpo de mão e puro de coração. Alguém que não entregava sua alma à vaidade. Ele cumpriu todos os mandamentos que foram revelados posteriormente, até mesmo as instruções rabínicas, como por exemplo aquela relativa aos limites da jornada de um dia de sábado, pelo que sua recompensa foi que o Todo-Poderoso lhe revelou os novos ensinamentos que ele expôs diariamente na Academia Celestial. Mas faltava uma coisa para completar a felicidade de Abraão, o casamento de Isaque. Ele, portanto, chamou seu velho servo Eliezer para si. Eliezer se parecia com seu mestre não apenas externamente, em sua aparência, mas também espiritualmente. Como Abraão, ele possuía pleno poder sobre a má inclinação, e como mestre, o servo era adepto da lei. Abraão disse as seguintes palavras a Eliezer: Estou avançado na idade, e não sei o dia de minha morte. Portanto, prepare-se e vá ao meu país e à minha parentela, e traga aqui uma esposa para meu filho. Assim ele falou em razão da resolução que havia tomado imediatamente após o sacrifício de Isaque em Moriá, pois havia dito dentro de si mesmo que se o sacrifício tivesse sido executado, Isaque teria ficado sem filhos. Ele estava até pronto para escolher uma esposa para seu filho entre as filhas de seus 3 amigos, Ener, Escol e Manré, porque sabia que eles eram piedosos e não dava muita importância à linhagem aristocrática. Então o Todo-Poderoso falou com ele e disse: Não se preocupe com uma esposa para Isaque. Uma já foi providenciada para ele. E foi dado a conhecer a Abraão que Milca, esposa de seu irmão Naor, sem filhos até o nascimento de Isaque, então foi lembrado pelo Criador e frutificou. Ela deu à luz Betuel, e ele, por sua vez, na época do sacrifício de Isaque, gerou a filha destinada a ser esposa de Isaque. Ciente do provérbio, ainda que o trigo da tua terra seja joio, usa-o como semente. Abraão decidiu tomar uma esposa para Isaque de sua própria família. Ele argumentou que, como qualquer esposa que escolhesse, teria que se tornar uma prosélita. Seria melhor usar seu próprio estoque, que tinha o primeiro direito sobre ele. Eliezer então disse a seu mestre: Porventura nenhuma mulher estará disposta a me seguir a esta terra. Posso então casar minha própria filha com Isaque? Não, respondeu Abraão. Tu és da raça amaldiçoada, e meu filho é da raça abençoada. E a maldição e a bênção não podem ser unidas. Mas cuidado para não trazeres meu filho novamente à terra de onde vim. Pois se você o levar para lá novamente, seria como se você o tivesse levado para o inferno. O Todo-Poderoso que põe os céus em movimento, ele corrigirá este assunto também. E aquele que me tirou da casa de meu pai, e que falou comigo, e que me jurou em Herã, e no pacto das partes, que ele daria esta terra à minha semente. Ele enviará seu excelente anjo diante de ti, e tu tomarás de lá uma esposa para meu filho, o cortejo de Rebeca. Acompanhado por 10 homens,
Montados em 10 camelos carregados de jóia e bugigangas, Eliezer dirigiu-se a Harã sob a escolta de 2 anjos, um designado para guardar Eliezer, o outro sobre Rebeca. A viagem para Harã levou apenas algumas horas. Na noite do mesmo dia ele chegou lá, porque a terra se apressou para encontrá-lo de uma maneira maravilhosa. Ele fez uma parada no poço de água e orou ao Criador para permitir que ele distinguisse a esposa designada para Isaque entre as donzelas que vieram tirar a água, por este sinal que somente ela e não as outras daria a ele bebida. Estritamente falando, esse desejo dele era impróprio, pois supunha que uma escrava lhe desse água para beber. Meu Criador concedeu seu pedido. Todas as donzelas disseram que não podia dar-lhe água, porque tinham que levar para casa. Então Rebeca apareceu, vindo ao poço ao contrário de seu costume, pois ela era filha de um rei, sendo Betuel seu pai rei de Harã. Quando Eliezer dirigiu seu pedido de água para beber a esta criança inocente, ela não apenas estava pronta para cumprir suas ordens, mas repreendeu as outras donzelas por causa de sua descortesia com o estranho. Eliezer notou também como a água subia para ela por conta própria do fundo do poço, de modo que ela não precisava se esforçar para tirá-la. Depois de examiná-la cuidadosamente, ele teve certeza de que ela era a esposa escolhida para Isaque. Ele deu a ela um pince no nariz, no qual estava engastada uma pedra preciosa, de meio ciclo de peso, prenunciando o meio ciclo que seus descendentes trariam ao santuário ano após ano. Ele também deu a ela 2 pulseiras para as mãos, 10 ciclos de peso em ouro, como símbolos das 2 tábuas de pedra e dos 10 mandamentos sobre elas. Quando Rebeca, portando as joias, foi até sua mãe e seu irmão Labão, este correu até Eliezer para matá-lo e tomar posse de seus bens. Labão logo descobriu que não seria capaz de fazer muito mal a um gigante como Eliezer. Ele o encontrou no momento em que Eliezer agarrou 2 camelos e o carregou através do riacho. Além disso, devido à grande semelhança de Eliezer com Abraão, Labão pensou ter visto Abraão diante dele e disse: "Entre, abençoado pelo Criador. Não é apropriado que você fique fora. Eu limpei minha casa de ídolos." Mas quando Eliezer chegou à casa de Betuel, tentaram matá-lo com astúcia. Eles colocaram comida envenenada diante dele. Felizmente, ele se recusou a comer antes de terminar sua missão. Enquanto ele estava contando sua história, foi ordenado pelo Criador que o prato destinado a ele deveria ficar na frente de Betuel, que comeu dele e morreu. Eliezer mostrou o documento que ele tinha, no qual Abraão transferiu todas as suas posses para Isaque, e deu a conhecer os parentes de Abraão quão profundamente ligado a ele seu mestre era, apesar dos longos anos de separação. No entanto, ele os deixou saber ao mesmo tempo que Abraão não dependia totalmente deles. Ele pôde procurar uma esposa para seu filho entre as filhas de Ismael, ou Ló. A princípio, os parentes de Abraão consentiram em deixar Rebeca ir com Eliezer. Mas como Betuel havia morrido nesse ínterim, eles não quiseram dar Rebeca em casamento sem consultá-la. Além disso, eles consideraram apropriado que ela permanecesse em casa pelo menos durante a semana de luto pelo pai. Mas Eliezer, vendo o anjo esperando por ele, não toleraria demora e disse: "O homem que veio comigo e prosperou o meu caminho espera por mim lá fora." E como Rebeca se declarou pronta para ir imediatamente com Eliezer, sua mãe e irmão concederam seu desejo e a dispensaram com suas bênçãos. Mas suas bênçãos não vieram do fundo de seus corações. De fato, via de regra, a bênção dos ímpios é uma maldição. Por isso Rebeca permaneceu estéril por anos. O retorno de Eliezer a Canaã foi tão maravilhoso quanto sua ida a Harã. Ele realizou uma jornada de 17 dias em 3 horas. Ele deixou Harã ao meio-dia e chegou a Hebrom às 3 horas da tarde, hora da oração Miná, que havia sido introduzida por Isaque. Ele estava na posição de orar quando Rebeca pôs os olhos nele pela primeira vez. Portanto, ela perguntou a Eliezer que homem era aquele. Ela viu que ele não era um indivíduo comum. Ela notou a beleza incomum de Isaque, e também que o anjo o acompanhava. Assim, sua pergunta não foi ditada por mera curiosidade. Nesse momento, ela soube, através do Espírito Santo, que ela estava destinada a ser a mãe do ímpio Esaú. O terror se apoderou dela com o conhecimento e, tremendo, ela caiu do camelo e infligiu um ferimento a si mesma. Depois que Isaque ouviu as maravilhosas aventuras de Eliezer, ele levou Rebeca para a tenda de sua mãe Sara, e ela se mostrou digna de ser sua sucessora. Apareceu novamente a nuvem que havia sido visível sobre a tenda durante a vida de Sara e desapareceu com sua morte.
A luz brilhou novamente na tenda de Rebeca, que Sara havia acendido na chegada do sábado e que havia queimado milagrosamente durante a semana. A bênção voltou com Rebeca, que havia parado sobre a massa amassada por Sara, e os portões da tenda foram abertos para os necessitados, amplos e espaçosos, como haviam sido durante a vida de Sara. Por 3 anos, Isaac chorou por sua mãe, e ele não encontrou consolo na academia de Sem e Eber, sua morada, durante esse período. Mas Rebeca o confortou após a morte de sua mãe, pois ela era a contraparte de Sara, em pessoa e em espírito. Como recompensa por ter executado com plena satisfação a missão que lhe havia incumbido, Abraão libertou seu escravo. A maldição que caiu sobre Eliezer, como sobre todos os descendentes de Canaã, foi transformada em bênção, porque ele ministrou lealmente a Abraão. Maior recompensa de todas, o Criador o considerou digno de entrar vivo no paraíso, distinção que coube a poucos.